Olá! Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o brincar faz parte da rotina, tendo material e oportunidades para as crianças. No entanto, conforme avança a escolaridade, os momentos lúdicos praticamente desaparecem da rotina da sala de aula. Será que os jogos e brincadeiras são importantes apenas para as crianças? E para os jovens, para os adultos? Como os jogos podem auxiliar na aprendizagem e no desenvolvimento das pessoas? Esse é o tema do programa Roda de Conversa de hoje, que vai discutir a importância dos jogos e brincadeiras na educação de crianças, jovens e adultos. O Roda de Conversa é um programa que discute temas do cotidiano escolar sob o ponto de vista pedagógico. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizado pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. Participam hoje do programa a psicóloga Adriana Clises, diretora do Caleidoscópio Brincadeira e Arte, autora de diversos livros sobre o brincar e criadora de jogos. Recebo também aqui no estúdio o professor Rogério Correia, doutor em Educação e professor de Didática da Educação Infantil na UFMG. E a terceira convidada do Roda de Conversa de hoje é a psicóloga Márcia Cristina da Silva, que trabalha com formação de professores no Instituto Avisa Lá, de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Roda de Conversa, que tem um cenário novo, né? Sejam muito bem-vindos. Então, esse negócio do brincar, à medida em que avança a escolaridade, a coisa fica séria, a gente tem que parar de brincar, o espaço escolar, mais até do que a sala de aula, eu acho, ele tem que se transformar num espaço rígido. Como é que é? É interessante, Maurílio, porque tem uma reflexão que eu gosto muito de fazer com os professores, diretores, quando o brincar é o conteúdo da conversa, que é: será que quando o aluno entra na escola, seja ele criança, seja ele adolescente, ele deixa de ser criança, deixa de ser adolescente e assume só o papel de aluno? Quem brinca, será que é só criança? Será que quem pode jogar é só criança, é só adolescente? O aluno não? Então, E o adulto também e não, o né? O adulto? professor não. O poeta Mário Quintana, né, ele fala que triste de quem não conserva nenhum vestígio de sua infância, Sim. né? Uhum. Eu acho que está totalmente Bonito. equivocada essa ideia de que a gente para de brincar algum dia, né? Uhum. Agora, eu acho o seguinte, que pensando no professor, eu acho que a gente tem conflitos, né? Acho que o professor tem conflitos, tem professores que adotam, consideram o brincar ou o jogo, né, algo importante e um potencial e muito potente, né, para o seu trabalho, para o ensino, né? E tem professores que discordam dessa ideia, né? Eu vou levar em consideração os professores que gostam do jogo, né? Ele tem uma potência muito grande mesmo, Sim. o jogo, né? Tanto que até hoje a educação infantil, né, ela surgiu tendo como aliada o jogo, né? O jogo já foi sendo introduzido. Quando você fala isso, né, Rogério, você está dizendo o seguinte: para o núcleo do processo, né, educacional, você traz essa dimensão do lúdico, você traz o jogo, você traz o brincar, é isso que você está colocando? Eu imagino assim, que um professor considera agradável, ele quer mostrar, quer trabalhar, ensinar, transformar a sua aula, né, em uma aula agradável e tal, interessante, e que ao mesmo tempo, né, quer dizer, que ele possa brincar, jogar e ali tenha conteúdos sendo trabalhados e tal. Então a gente sempre vê assim professores demandando isso, né, assim, como é que eu posso transformar, é possível transformar esse conteúdo aqui num jogo e tal? Então eu vejo que o jogo tem uma porta de entrada muito forte pela linha dos jogos, pelos jogos educativos que a gente chama, né? Mas mesmo assim, apesar desse discurso, que eu acho que tem um discurso favorável, assim, eu acho que os professores não discordam quando a gente fala assim, quando faz essa proposta, né, de trabalhar a partir conteúdos escolares a partir de jogos. Mas no frigir dos ovos mesmo, lá na sala de aula, né, você vê que no cotidiano ele vai perdendo espaço ou de alguma forma, por exemplo, os jogos de tabuleiro, jogos de mesa têm mais privilégio, por exemplo, que o brincar na rua, brincar nos espaços, correr, pular, brincar com jogos tradicionais. Isso aí realmente
fica cada vez mais reduzido, né? A escola, né, a gente pensando aqui de uma maneira até mais ampla, mais aleatória, a escola não dá essa sensação assim de que a gente deixa o divertido do lado de fora, a própria estrutura escolar, né? Aí, é claro que eu quero conversar com vocês um pouco assim, até para os nossos telespectadores poderem entender um pouco educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os finais, mas a escola em si, acho que, aí falando como leigo, né, com exceção da própria educação infantil, que o brincar, né, o tempo todo está no universo colocado, o próprio professor, ele tem uma interação e tem um sentido, a gente até, como pai, a gente consegue enxergar isso, mas a escola, de uma maneira geral, ela não tende, inclusive porque você senta numa carteira, é uma carteira que te tolhe, te coloca numa postura, em si também, quando a gente fala isso, a gente não está falando do nosso modelo. Sim, é interessante você falar da cadeira, da carteira. Quando entramos numa escola, o espaço escolar revela a concepção de criança, a concepção de ensino e aprendizagem. Que olhar para esse espaço e ver, tem sinais do brincar, tem sinais da possibilidade de convivência entre os jovens, entre diferentes idades. Normalmente, mais costumeiramente, por exemplo, no ensino fundamental 1, das crianças de 6 a 10 anos, o brincar fica restrito ao horário do intervalo, ao horário do recreio. E que normalmente é curto, né? É 10, 15 minutos para o aluno, que é criança, né, poder tomar o lanche e poder brincar. As crianças já tomam lanche correndo no futebol, fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Porque a escola tem uma concepção muito de que brincar é perda de tempo, e não ganho de tempo. Na verdade, eu acho que brincar é ganho de tempo, né? Porque quando a criança brinca, na verdade a escola acho que tem uma questão que tudo na escola, a escola é preocupada com produção, né? Ao final de um ano letivo, a gente espera uma melhor produção oral, escrita, né? Existem as avaliações, tem uma... E o brincar não é produção, é processo, né? Então, ao final de um ano letivo, cadê a pasta para mostrar o que brincou? Não tem isso, né? Então, por isso que parece que... parece que é completo. Eu ia comentar o seguinte, se já não bastasse a ideia de confinamento da infância, porque hoje em dia, né, as crianças não têm aqui, diferente das outras gerações, né, que circulavam pelo bairro, pelas ruas, tinha outros espaços para a prática das brincadeiras. Hoje em dia, as crianças estão ficando confinadas, né? A rua passou a ser um lugar perigoso para frequentar, o bairro, mudaram essas relações, os espaços se urbanizaram, né? E as crianças vão para a escola. Aí já não basta o confinamento, ainda tem uma vigilância muito forte das crianças. Em relação ao tempo. Ao tempo e limitação, restrição para a produção dela, para a participação, por exemplo. Essa coisa das brincadeiras. Eu já vi muita declaração de escola, muita organização de escola que, além de ter o tempo do recreio, apesar de ter o tempo do recreio, ainda é um recreio orientado. Fala assim, não, porque se deixar os meninos soltos, eles brigam, confusão, se machucam. Aí os professores, até esse horário de 20 minutos aí que sobra, 30 minutos que sobra para o recreio, os professores estão ali cercando, vigiando, né? Falam, não pode fazer isso, desce daí, né? Tem uma questão, eu concordo com o que você pontua e acho que é bastante válido. Mas eu penso também que provavelmente há por trás do tal do recreio orientado uma questão que é assim, bom, será que brincar se aprende? Então, talvez a questão não seja recreio orientado, mas seja só brincar através do recreio orientado. Entendeu? Porque você ter, sei lá... O que é o contrário também uma escola onde as crianças só escolhem, só o futebol. Eu pergunto, é liberdade de escolha ou a falta de opção? De conhecer um legado cultural, de jogos, brincadeiras, né? Então, a importância também da escola ter algum tipo de orientação. A discussão é que orientação é essa. É isso que você estava pensando em colocar. Como é que você introduz essas questões de natureza cultural, que permitam ele ter
compreensão de outros cenários, do espaço dele. Por exemplo, o brincar, eu acho que é um legado cultural. A gente aprende brincadeiras que são milenares, que vêm de longa data, né? A própria amarelinha, né? O jogo das 5 Marias, vários jogos de tabuleiros que tem, né? Que são antiguíssimos, né? Mas ele é legado cultural, mas ele também é transformação social, né? A gente vai reconstruindo as brincadeiras, brincando, sei lá, tem uma brincadeira de pular de elástico, eu vejo crianças brincando de pular elástico invisível. Não tem elástico, elas brincam, elas colocam elástico e ela fala, errou. Como errou se não tem elástico? Você não pulou alto que nem a gente brincou aqui, né? Então, eles vão reconstruindo e fazem parte também, eu acho que nessa reconstrução das brincadeiras, dialogar com os informantes da cultura, que pode ser outras crianças mais velhas, pode ser adulto, né? Então, por exemplo, a criança brinca de ioiô, peão. Acaba sendo sempre uma questão muito que os professores se colocam assim, mas tem uma febre de ioiô, de peão, né? Deixa eu brincar com o Beyblade, com essas coisas. O famoso Blade, Deixa eu né? brincar, ou assim, como se não pudesse. E se a gente for investigar, né, a história de onde nasce o peão, né, onde nasce, quais são as brincadeiras, tem jogos diferentes tipos, tem, né, tem culturas que esticam uma rede e jogam o peão para rodar na rede. Né? A gente pode pegar, estudar ótica e fazer peões usando CD. Então, tem uma afinidade que isso eu acho que é papel da escola, aprimorar, ajudar a aprimorar isso também. Então, por exemplo, ioiô. Né? Hoje em dia tem a Associação Brasileira de Ioiô, né? Que são os meninos que aprendem a jogar ioiô, eles misturam meio que um ioiô com cama de gato, porque eles fazem tanta manobra. Imagine você convidar essas pessoas para dentro da escola para ensinar. E acho que você toca num ponto que é tão interessante, que é a criação. A criação que as crianças podem fazer a partir das brincadeiras e dos brinquedos. Né? E que isso também precisa ser contemplado no espaço escolar. Estamos aqui brincando de ciranda, estamos todos virando para o lado direito. Alguém pode querer virar do lado esquerdo. Jogamos todos bola para dentro, mas alguém inventa de jogar a bola para fora. É uma quebra de regra? É uma quebra de regra. Agora, necessariamente, não precisa ser ruim. A quebra de regra pode ser interessante. Pode ser interessante, uma construção. Para construção. Porque é só a gente lembrar quando nós éramos crianças. O famoso porquê. E que eu acho que isso é importante no trabalho com o educador também. Quais são as nossas memórias de brincadeiras, de brinquedos? Quando éramos crianças, como você bem lembrou, né? Não revelando a idade, mas brincávamos Começa a falar pelas brincadeiras, a gente revela, a gente entrega a idade, né? Brincávamos isso na rua. Isso a gente leva na brincadeira, né? Isso leva. A gente brincava muito na rua e tinha ali criança de diferentes idades. O pátio está seccionado, idades, né? Você tinha... Isso. E as crianças brincavam, como a Adriana falou, né? Brincavam, aprendia com o mais velho, o mais velho sacaneava, no bom sentido, o menor é o tampinha. Porque tem um processo de inclusão, de café com leite. Encontrar o seu lugar naquele grupo, naquela sua sociedade. E né, eu acho, duas questões, uma colocada pela Adriana, uma para a Márcia, a segunda. A pergunta que você nos fez a respeito, aqui, né? O que se aprende quando brinca, eu acho que a questão mais importante é que as crianças, quando brincam, elas têm acesso ao patrimônio lúdico-cultural que existe, que não pertence só à nossa sociedade, assim, à cultura. Tem as nuances, mas é da humanidade, né? A gente conhece brincadeiras aí milenares que estão presentes até hoje, né? E quem mantém, quem guarda esse patrimônio, quem é responsável pela sua perpetuação, hoje em dia são os grupos infantis, né? Então a gente vê assim um contraste muito grande, porque do lado de fora você tem crianças brincando e agindo e trocando informações, né? Tem umas coisas que os grupos infantis nos mostram muito claramente, é assim, na escola, onde é que os meninos sabem que está época de soltar papagaio, né? Tem uma comunicação que os meninos começam a olhar para o céu, de repente estão todos os meninos olhando para o céu no meio do recreio e correndo atrás de papagaio e tal.
E a escola praticamente não tem... A escola tem isso no calendário, fala assim, ó, hoje, essa época do ano é a época do soltar papagaio. Brincadeiras de chuva, essas coisas dessas ondas que vêm e voltam, né? Beyblade, de repente um peão esquecido em casa, os meninos descobrem porque alguém na escola motivou, né? E por aí vai. Mas eu acho que esse é o aspecto mais importante que eu considero. A escola tem um olhar meio desconfiado com essa linha, com essa própria perspectiva, né? Porque não reconhece as brincadeiras como um conteúdo, né? Como uma informação. Né? E quando você fala a escola, isso é de uma maneira geral. A gente pode falar isso, assim. É claro, não tem nenhuma estatística aqui, não tem nenhum levantamento, é claro. Mas o conceito de escola, sem pensar numa escola específica, num estado específico, né? Mas a escola brasileira, ela está nesse caminho? Olha, eu acho que tem movimentos diferentes. Vocês querem comentar? Que vocês acham que tá hoje? Mas de uma maneira geral, sobretudo nas escolas, porque também a gente está lidando, e que é positivo, com a massificação. O ambiente escolar, a massificação no bom sentido, ao acesso, né? Então, sistemas grandes são sistemas difíceis também de gerir, com as peculiaridades e tal. Então, agora, de uma maneira geral, o conceito escola, ele está... Quando a universidade pensa, quando a universidade forma os educadores, ele... Eu acho que Desculpa. na verdade, eu acho que a escola está a desejar em relação ao brincar, principalmente quando você também está falando do brincar no ensino fundamental, né? Pensar no brincar fundamental para crianças de qualquer idade, né? No meu entender, eu acho que assim, ainda tem pouco, a gente precisa melhorar. E como que é melhorar? Desde a educação infantil até o fundamental. No fundamental, eu acho que faltam projetos, porque as crianças também, às vezes o professor fala assim, mas eu não interessa mais pelo jogo de dama. Claro, ela aprende a jogar dama desde 4 anos até 10, 12 anos em diante, vai jogar o mesmo jogo. Diferente se você conhecer variáveis do jogo de dama, que tem 15, 20 variáveis, tem tabuleiros diferentes, você vai conhecer, na verdade, precisa se aprofundar também no brincar. Então, se uma criança já brinca, né, com os brinquedos, ela elaborar outros brinquedos, construir, né, conversar com físicos, né? Hoje em dia as crianças estão muito ligadas na internet. Hoje em dia, né, tem vários... as crianças estão aprendendo a fazer na internet coisas que elas não fazem na escola, né? Então parece que o brincar fica excluído da escola nesse sentido. Não é que fica completamente excluído, mas não tem o seu tempo, né, necessário para desenvolver e ser aprimorado. Eu sei, só para não te interromper no momento em que eu terei que te interromper, porque também temos o tempo, estou aqui batendo o sinal do recreio, né, para a gente poder parar, né? Então, a gente retoma isso. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já. Na volta, vamos discutir como os jogos e brincadeiras são também uma forma de representação da vida social. Estamos de volta com o programa Roda de Conversa, que discute hoje a importância dos jogos e brincadeiras na educação de crianças, adolescentes e adultos. A gente estava conversando, interrompi vocês no bloco. Voltamos, então, por favor, Márcia. Teve uma questão que eu fiquei pensando a partir da colocação do Rogério sobre essas crianças que vivem em grandes centros urbanos. E o papel da escola, né, que você também tinha colocado ao longo da história. Eu acho, sim, que as escolas, de uma forma geral, têm pouco espaço, sim, para o brincar. E precisa se reavaliar em relação a isto. Agora, as escolas de grandes centros urbanos, os alunos têm cada vez menos rua, só tem o playground, só tem o pátio do shopping para poder brincar, para poder interagir. Então, é dentro da escola que essas crianças precisariam ser contempladas e respeitadas em relação a essa necessidade que faz parte da formação do sujeito, do desenvolvimento mesmo. Então, não tem por onde escapar. Se não está dentro da grade curricular o brincar e o jogar,
é preciso, sim, que os educadores repensem sobre isto, porque as crianças passam hoje... o ser humano fica hoje, desde os 2, 3 anos, já estão dentro da escola, ficam 200 dias por ano, durante 5 horas, então... Quando são 5 horas, quando não é tempo integral, quando né? não é tempo integral. Então, assim, não pode o brincar... E mesmo porque é um direito, né? É direito dela. É direito da criança. O artigo 31 que diz, né, sobre o direito do brincar. Então, é preciso E aí, reavaliar esse currículo. Vocês até chegaram a colocar algumas questões nisso, e eu acho que o Rogério também estava interessado da gente entrar nessa questão, que é o papel do professor, a resistência do professor, essas questões. Então, como fazer desse brincar e, inclusive, ter o apoio dos colegas, o apoio da família, que tem um papel importante também, como esse brincar, ele não é meramente... porque tudo bem, eu ia para a rua e ia jogar futebol, mas se você tem um brincar dentro da escola, ele tem que ter um sentido diferenciado, seja porque você constrói o seu brinquedo a partir e discute uma questão de reciclagem. Estou falando como grande leigo aqui, mas eu queria que vocês caminhassem um pouco por isso. Eu acho que cabe muitas propostas interessantes, né, tendo o brincar assim como aliado, o jogo como aliado, né. Agora, tem aspectos, assim, por ser um conhecimento, uma prática social exercida fora da escola, pelos grupos infantis e tal, tem determinadas lógicas de aprendizado, de participação, né, de execução. E, às vezes, entra muito em conflito com o professor, porque quando a gente tenta observar, né, a gente observa as crianças brincando, ver como é que elas se organizam, como é que a brincadeira acontece, né? Porque tem autores que vão falando assim, a brincadeira tem determinada característica. Uma delas, fundamental, é a livre escolha. Se a criança tem que ter livre escolha ela tem que aceitar brincar ou não, porque senão vira tarefa de escola. A escola, às vezes, ela desliza um pouco nisso, porque quando a professora chega assim, gente, nós vamos jogar agora o jogo de matemática. Aí ela entra, todo mundo, a lógica é tudo, oba, beleza, jogo. Aí tem um menino que fala assim, cansei, não quero mais não. Fala, não, agora você tem que terminar, você tem que ir até o final. Aí virou tarefa, aí mudou a chavinha lá, né? Escolariza a escola. E às vezes eu fico observando projetos que eles me entregam para ver, e as fotos do que aconteceu, e a gente vê um pouco essa lógica da escolarização das brincadeiras, que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E porque também o brincar é um espaço, eu acho, de autonomia da criança, né? E o professor, queira ou não, ele está sempre agindo como direcionando a brincadeira, as atividades. E o espaço, né, do brincar é um espaço de escolha dela, não um espaço... O adulto está presente, mas está presente, eu acho que tem que estar presente na escola de um jeito que é observando a criança, os interesses. É isso que eu queria entender, né? porque se é um espaço dela, mas isso está na matriz curricular, qual que é a função pedagógica? Porque senão ficam os meninos brincando. Eu acho eu acho que tem que entrar nessa questão. Eu acho que é observando, né? É trazendo assuntos para aprimorar esse brincar. Por exemplo, as crianças chegam numa determinada idade, principalmente as meninas, adoram, né, brincar de coreografia de música. O que elas fazem? Elas se espelham na mídia. O que a mídia está oferecendo? Claro. Só que é papel da escola, aí sim, trazer quais são os brincantes, né, da nossa cultura, né, das nossas danças populares, né, trazer isso para dentro da escola também. Um universo que a mídia não está dando. Porque quando eu fico pensando assim, se a mídia, né, seja qualquer televisão, outro, está ensinando, não precisa ensinar na escola, né? Agora, e você não precisa fazer o mesmo que a mídia faz. Claro. Não deve, né? Então, quando você traz, né, essa riqueza, né, do brincar, isso que eu falo que é o brincar com qualidade. Por exemplo, a gente tem no Brasil uma grande cirandeira que é a Lia de Itamaracá. Né? Ela é viva, né, tem CDs gravados, e as cirandas que elas fazem, não é para trazer isso para a escola? Né? Então, nesse sentido, né, que une uma coisa que as crianças têm interesse, necessidade de dança, que é, né, uma brincadeira. Eu penso que, assim, já foi falado aqui sobre espaço. Vamos sistematizar então, isso mesmo. Faz parte do papel do educador, então, como a Adriana falou, observar como que as crianças brincam. Observar livremente como que as crianças estão brincando, para poder
criar melhores condições para que essas crianças e jovens possam aprimorar e brincar mais. Então, precisa olhar a sua rotina, a rotina de uma semana da escola. Onde que entra o brincar no cotidiano de uma turma ou na escola? Será que é só no momento do recreio? Quais são os materiais que a escola oportuniza para que as crianças brinquem? Esse é um ponto importantíssimo. Então, eu vou fazer um convite para vocês. A nossa equipe, ela faz isso com regularidade, ela foi em algumas escolas para tentar, inclusive, encontrar isso. Então, já que vocês estão falando em observar, vou convidar vocês a gente observar, né, esse brincar, entre aspas, em ação, quando a gente faz. Quando brincam de casinha ou de carrinho, as crianças vivem a experiência de reconstruir o cotidiano e a própria vida. Será que essas brincadeiras sempre se repetem ao longo da história? É o que vamos conferir com a entrevista com a coordenadora pedagógica do Museu do Brinquedo e professor da UFMG, Luiz Coelho. A concepção da montagem dessa parte que a gente chama de parte expositiva do Museu dos Brinquedos, ela buscou justamente mostrar a importância do brinquedo, do brincar na vida do ser humano, não só da criança, mas como também do adulto. E para trazer esse recado, né, para o visitante, a gente pautou nossa museografia em 3 vertentes. Uma é o surgimento do brinquedo como um instrumento para o homem, desde as antigas civilizações. A segunda vertente é o brinquedo, ele surge como um brinquedo mesmo, mostrando um pouco dessa essência que o homem carrega, que faz parte dele, da natureza dele, que é a ludicidade, a necessidade de ter o lúdico como parte do dia a dia dele. E a terceira, que é o brinquedo como retrato da sociedade. Um brinquedo, por exemplo, que é bem interessante para nos contar isso são as bonecas, que ele mostra tanto a evolução do material, como é que o homem vai descobrir novos materiais, né? No início as bonecas eram de madeira, palha, e à medida que quando acontece a industrialização, que o homem descobre o plástico, a celulose, isso vai desenvolvendo também, a própria boneca retrata isso. A construção do brinquedo vai fazer com que ela passe por esses momentos. Então, ela não vai só desejar e ganhar. Ela vai desejar e vai fazer um trabalho para que ela transforme esse desejo numa realidade. A gente recebe hoje em torno de 100 a 120 crianças por dia aqui no museu, tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas. A gente busca não só trabalhar o objeto patrimonial através da exposição, mas também resgatar com esses diversos grupos sociais o brincar de outras maneiras. Toda quinta-feira, de 5 da tarde às 9 da noite, nós nos reunimos aqui no Espaço do Conhecimento da UFMG e abrimos as mesas do segundo andar, no Espaço das Oficinas, para um evento de jogos de tabuleiro, coordenado pelo nosso grupo de pesquisa, que é o UFM Games. Onde nós trazemos jogos, normalmente são jogos, a maioria importados, alguns jogos que nós desenvolvemos também, e abrimos para o público trazer jogos que eles tenham em sua coleção também. Jogos de blefe, jogos com informações escondidas, jogos com informações abertas, jogos que relacionam com economia, com história, né, com matemática. Esses jogos modernos, eles têm... Em muitos deles tem uma dimensão de sorte também, mas assim, muito mais uma questão estratégica, de pensamento, de você saber destrinchar o que você deve fazer no momento adequado, você perceber que o que você faz influencia na jogada do outro. Percebi que os jogos poderiam ser uma forma de transmissão de conhecimento, né? E de socialização ao mesmo tempo, quer dizer, um jeito, um modo de você raciocinar e ter prazer ao mesmo tempo. Tá vendo? Meu convite não foi tão ruim assim, não. Você vê que é engraçado. Estou pensando aqui, assistindo e vendo, né? Primeira questão dos materiais, quando ela coloca, que você pode discutir os materiais a partir dos brinquedos, mas parece sempre um espaço fora da escola.
né? Como é que a gente faz isso? E já parece que, para a mim, ficou muito claro. Essa maneira muito lúdica, com a introdução de jogos, com essa questão, não tem que estar, então, restrita à educação infantil. Eu acho que agora a gente pode ampliar um pouco e pensar, né, um pouquinho sobre isso. Eu acho que pena que os brinquedos lá do museu ficam nas vitrines, né? Porque o que mais chamou a atenção foi a menina com a mão assim na vitrine, assim, como se estivesse tentando pegar as bonecas, né? Porque o brinquedo para criança é isso, é para brincar, né? Objeto do suporte da brincadeira e tal, né? Então, eu acho assim, uma proposta é brinquedo na escola, né? Brinquedo tem que estar na escola. E brinquedo, eu acho que não qualquer brinquedo. Para manipular, assim, uma coisa que eu acho que é né? importante, não qualquer brinquedo. A gente tem que começar a pensar melhor na escola um acervo lúdico, de qualidade, porque a gente pensa, não basta qualquer livro na escola, tem que ser livro de qualidade, não, porque, né? Então, brinquedo, assim, que tipo de brinquedo a gente traz? Desde o brinquedo, né? Que esses brinquedos, desde acervo de cantigas, de roda, estou falando brinquedo, mas pensando nesses acervos, em livros de pesquisas, que tem vários livros que são direcionados para a criança, para ela retomar brinquedos, fazer brinquedos, né? De ter mobiliário adequado. História dos né? jogos, Mobiliário dos adequado. A gente vive num país que é uma dádiva de brinquedos artesanais maravilhosos. Isso não está presente na escola, né? Então, pensar no brinquedo, né? No regional, no nacional, no internacional, né? A gente trazer essa riqueza, né? De acervo lúdico de qualidade. Acho que isso a gente precisa avançar um bocado. E já está tendo ações, inclusive do MEC, de pensar essa questão melhor do brinquedo. É recente, estão pensando o brinquedo na escola. E sabe uma coisa que mais me chama a atenção do brinquedo? É essa narrativa que ele dá, mas ao mesmo tempo é muda, é silenciosa, parece contradição, mas é assim. Quando você pega um brinquedo daquele ali do museu, né, você tem contato direto com... Você se conecta através do brinquedo com a história, com a memória, né? Com a história do passado distante, com outras gerações que brincavam. Com outras culturas, outras gerações. Então, o brinquedo está ali na sua frente, né? Então, na forma, nas roupas, o que ele representa e tal. Só que o menino sabe, o menino tem toda aquela informação, mas ele não tem essas outras... falar assim, pode fazer indagações, né? A quem pertenceu, como é que era a brincadeira, né? Representava o quê e tal. E é um pouco isso, brinquedo é para trazer imagens para o menino manipular, né? Traz sugestões de brincadeiras. Então, quando o menino tem uns brinquedos lá dos personagens da televisão, ele já tem todo o repertório cultural da televisão, do programa que ele assistiu. Então, ele traz esse repertório com a vantagem de ser manipulável. Então, o brinquedo, você manipula essas imagens. Então, ele vai estar lá brincando, o repertório serve para ele conduzir. O que faz aquele super-herói e tal? É claro que não vai ficar só aí. Às vezes, o super-herói está brincando de casinha também, é filho e tal. Mas não fica só isso. Mas é importante, porque sem o brinquedo, você não faz essa conexão com a memória da Gilles Bruguère tem um ponto que me chamou a atenção também no vídeo. O espaço que a universidade abre para que as pessoas possam frequentar lá uma vez por semana e poder jogar. Isso é genial. É uma iniciativa bárbara. Né? É genial. Então, se nós estamos aqui conversando e falando, dentre outras coisas, que a escola precisa valorizar e criar esses espaços efetivamente dentro do seu cotidiano para que as crianças brinquem, será que os educadores, os funcionários todos da escola, não só professores, os funcionários todos da escola, os pais, como você lembrou, será que não seria também interessante que, assim como a universidade, a escola também pudesse abrir espaço para que eles pudessem conhecer mesmo jogos, fazer uso desses espaços naquela concepção de que você está não só intramuros, mas que você também, porque a escola tem uma coisa também, acho que interessante, que é assim, quais são os informantes da cultura lúdica? Às vezes, o faxineiro tem uma coisa assim, um trabalho, conhece um monte de coisas que o professor não conhece. E o professor, por sua vez, conhece outro tanto de coisas. E a criança conhece outro tanto de coisas. Eu acho que essa ideia da universidade, eu acho... É primorosa. E se pudesse entrar dentro da escola, eu gosto muito da ideia também, porque
hoje, como você falou, se compra muito, se consome muito brinquedo. No Dia das Crianças, por mais simples que as famílias possam ser, sempre tem alguma lembrancinha, algum brinquedinho, mas é tudo industrializado. Se a escola pudesse abrir, então, se ela adquirir isso que a Adriana falou, que são os brinquedos populares que tem pelo Brasil afora, e puder criar um espaço para que os pais possam ver, olhar e valorizar isso também, e poder entrar em contato e conversar sobre isso, acho que seria fantástico. Acho que porque tem uma coisa, que o brinquedo artesanal, ele tem o seu processo de construção transparente. Você olha, você sabe fazer. Ele já te ensina, é como se você dá o peixe, Nem que você seja se fazer ensina um a pescar. aviãozinho de papel, né? Que tem uma outra contribuição que pode... Certa vez eu lembro que eu trabalhava com crianças de 6, 7, 8 na escola, e a gente montava oficina. Era a melhor forma, porque às vezes o professor tem muito medo de perder o controle. Aí a gente estava comentando no intervalo. O professor, quando vai trabalhar com jogos e brincadeiras... perda de controle, por definição. Uma frase que o professor falava, que ficou recorrente demais, eu guardei ela, falava assim: olha, isso é muito bacana, mas eu perco o controle das crianças. O que eu faço? E quando você vai trabalhar, você acha que vai gerar confusão, anarquia, os meninos vão correr para um lado, para o outro e tal. E quando eu trabalhava com ateliê, por exemplo, que era oficina de construção de jogos, a gente juntava todo o material, eu levava um brinquedo como sugestão, sempre trazendo, mas na hora que os meninos construíam, eu vinha com os projetos, cada um com uma ideia, eu ficava dando suporte. Nós vamos fazer uma paradinha, um recreio, para a gente aqui, afinal de contas nós temos tempo. E vamos voltar nessa ideia da escola como centro, talvez um centro radiador de projetos, envolvendo como espaço. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Se você quiser participar do nosso programa, envie suas dúvidas, sugestões e até mesmo as críticas por e-mail, para a Magistra. O e-mail é magistra.rodadeconversa, tudo junto, @educação.mg.gov.br. Lembrando que educação não tem nem a cedilha nem o tio. Ou você também pode participar pelo telefone. 31 é o nosso código DDD, 3379-8289, ou também pelas redes sociais. Nós temos o Facebook, que é o facebook.com/educaçãominas, tudo junto, e twitter.com/educaçãomg. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta e o programa de hoje discute a importância dos jogos e brincadeiras na educação de crianças, adolescentes e adultos. Recebemos no estúdio a psicóloga Adriana Clizes, diretora do Caleidoscópio Brincadeira e Arte, Rogério Correia, professor de didática da educação infantil da UFMG, e a psicóloga Márcia Cristina da Silva, que trabalha com formação de professores no Instituto Avisalá, de São Paulo. Para muitos alunos, aprender matemática é um desafio, às vezes uma tortura. Na Escola Estadual Madre Carmelita, uma professora encontrou nos jogos uma maneira divertida de ensinar e atrair a atenção dos seus alunos. Essa é a proposta e é o que nós vamos ver agora. Eu comecei a trabalhar os jogos dentro de sala de aula com o objetivo de atrair o aluno para o conteúdo da matemática. Porque nem todos gostam, nem todos estão prontos, maduros ainda para aprender. E o jogo ele tem vários objetivos. Ele pode introduzir um conteúdo, ele pode desenvolver propriedades e ainda avaliar. Os jogos que eu uso normalmente são jogos de carta, que tem as perguntas relacionadas ao conteúdo. Jogos de montar, quebra-cabeça é muito útil, porque usando quebra-cabeça a gente pode trabalhar em geometria os ângulos, número de peças, número de formas de montar um quebra-cabeça. Nós encerramos um conteúdo agora, que são sólidos geométricos, e eles estão jogando cara a cara dos poliedros, com as propriedades e o nome de cada figura, de cada sólido. Tem o Tangram, que também é muito voltado à geometria. Já é o 3º ou 4º ano que eu trabalho com o ensino médio com jogos. Acredito que é um resultado bom, sim. No fundamental também já trabalhei. Um resultado bacana que eu observei foi eles elaborando os jogos.
né? Nós temos aqui jogo da memória, todos com operações e nomes e símbolos matemáticos. Nós temos um dominó, que foi elaborado pela Letícia, um dominó todo também com operações matemáticas. E isso ela está criando e está desenvolvendo também o raciocínio. Eu criei o tangram com um triângulo maior e o dominó com fatos. Eu usei, peguei os fatos de multiplicação para decorar mais, fixar na mente. Aí eu testei com a minha irmã, que é mais nova que eu, tem 11 anos, deu certo. Aí eu resolvi trazer com a professora Cláudia para pôr na sala de aula. Melhorou o desempenho, porque é uma maneira mais fácil, a sala fica mais calma, todo mundo presta atenção. É uma maneira mais fácil de entender a matéria. Tem muita gente que não gosta de matemática. Com o jogo é mais fácil você prestar mais atenção, estimula a pessoa a querer aprender. Infelizmente, a aula tradicional, o aluno dispersa muito. Se está envolvido com o jogo, ele, sem saber, ele está ali trabalhando as propriedades, trabalhando o conteúdo e atrai. Todo mundo gosta de jogo, né? O adolescente, ele gosta de desafio e sempre um jogo é um desafio. Então, é um, né, desafiando o outro, tem sempre um oponente aí. Além de desafiando o colega, ele está fixando de alguma forma o conteúdo que foi trabalhado. Voltamos aqui para a nossa roda, vimos uma experiência dela. Estavam falando no último bloco, a gente tentar alinhar isso aqui. Esse último bloco, a gente tem esse desafio para os nossos professores. Eu acho bacana essa proposta. A gente pode falar dos prós e dos contras do jogo, né? Deve. Porque às vezes, por exemplo, às vezes tem uns pensadores mais puristas, eu considero mais puristas, assim, e aqueles mais radicais, assim, como Gilles Bruguère. Gilles Bruguère tem um livro que é Jogo e Educação, e ele fala um pouco dessas encruzilhadas assim, que o professor enfrenta quando vai jogar. Porque às vezes ele tem a intenção de jogar, mas a pergunta que se faz é que se aquela prática de fato é jogo. Uhum. Eu já trabalhei com esse autor assim, no curso de formação de professores, os professores ficam decepcionados com a fala dele. Apesar de reconhecer importante, falar bacana o que ele fala. Mas quando ele diz assim, pois é, às vezes o professor tem expectativa que vai desenvolver no jogo, o conhecimento vai ser aprendido e não necessariamente, porque nem todas as formas de jogar, essa aí eu acho que ela até consegue, ela acompanha a sistematização, né? Porque, às vezes, não necessariamente o jogo vai estar, apesar das intenções dela, de que o jogo vai transmitir determinados conhecimentos a partir necessários para que o jogo aconteça, não necessariamente o menino vai aprender aquilo, né? É porque na escola tem um movimento que chama sistematizar, avaliar, saber se o menino aprendeu ou não. Mas a professora, poxa, mas eu não vou trabalhar. Eu falei, não, o que você está fazendo eu considero que é bacana, é super importante. Posso até não chamar necessariamente, porque eu estou trabalhando com duas coisas. Uma coisa é essa, que quando ela vai trabalhar com o jogo, não necessariamente vai sistematizar, vai ter de fato, precisa de outras noções para avaliar. Precisa de ter as noções de aprendizado. Né? E às vezes aquela ideia que eu já tinha falado no bloco anterior, quando vira uma tarefa, aí já não é jogo, quando vira obrigação. Né? Aí como é que o professor contorna, media isso e tal? Mas quando as professoras ouvem assim, mas ele está falando que isso aqui não é jogo, o que eu faço? Eu falei, não, continua fazendo. Agora entendo que isso é uma tarefa. Agora tem outros momentos... Pode ser uma tarefa divertida, não é jogo? Isso, uma tarefa que tem ali um elemento lúdico, mas não vou chamar, porque o jogo vai trazer outros elementos, que é essa coisa da escolha, da autonomia e tal, e de outras estratégias. Eu já vi menino brincando de montar com um joguinho de monta-palavras, quando eu voltei para a mesa dele, ele estava fazendo blocos, assim, construindo pirâmides, e estava achando divertido. É que, às vezes, em casa, né, algum jogo, tratar de algum conteúdo específico que o professor esteja ensinando, e que isso vai ajudar até a compreender melhor aquele conteúdo que ele esteja ensinando, às vezes, numa área de conhecimento. Mas tem outros momentos que o jogo não é uma coisa utilitária, assim como a arte. Você não faz isso para aprender aquilo, né? Porque o jogo, na verdade... É relação, na verdade, pensar a formação pessoal e social da criança, né? Eu acho que o jogo, a origem da palavra brincar tem a ver com estabelecer vínculos. E que vínculos eu estabeleço com outro, com outra pessoa e com objeto de conhecimento também, né? Eu estou conhecendo também essas coisas todas. E eu acho que o perigo é quando a gente acha que tudo deve ensinar através do jogo, que aí fica uma pedagogização, né, do brincar do jogo. Como que era o nome daquele...
jogo, que a gente estava falando das modas. Como que era o nome daquele jogo que os adolescentes, alguns anos atrás, se encontravam para... RPG? RPG. Então, RPG. assim, estou pensando Eles tinham que ler muito. Para ser um bom mestre em RPG, você tem que ler muito. Sim. Então, naturalmente, eles vão começar a buscar literatura. Você tem tem um vínculo. O processo aí, ele é interessante, né? Eu me lembro muito da questão da interação. Da interação entre eles, né? Entre os jovens, né? E o quanto que eram estabelecidos e fortalecidos laços entre jovens que não se conheciam. E teve um momento que escolas aceitaram que o RPG pudesse entrar dentro das escolas, porque tem muitas aprendizagens envolvidas que não necessariamente precisam estar associadas a um conteúdo formal, né? Assim, mas são as interações entre jovens, poder se aproximar de conteúdos de história e que não necessariamente estejam naquele momento que o livro didático está trabalhando. Mas o RPG me fala muito de história medieval. Você dizia que eles até tinham que ler muito para se Exatamente. transformar... Claro. Eu acho que assim, um bom mestre de RPG é aquela pessoa que lê bastante. Sim. Por exemplo, às vezes tem uma determinada história de RPG que a pessoa tem que descrever um ambiente. Então, ela tem que estudar, de repente, geografia ir lá ou história para falar dados sobre aquele ambiente que ela está colocando no meio da brincadeira, né? Sim. Agora, sobre os jogos digitais, é muito interessante, porque os jovens usam as mídias de uma forma muito intensa e muito envolvente para eles. E eu sinto que a escola ainda tem receio pelo desconhecimento, porque não conhece. Porque tem um pouco de medo mesmo, né? Você fica como saber lidar, porque, assim, né? Tem criança que tem jogos, até usar a favor, porque tem jogos muito interessantes que a criança aprende a construir cidades, a fazer cálculos, né? Ou, de repente... É o medo do não saber. Aí a gente está até discutindo a função do professor, né? Controle, né? A gente está olhando ali para mim, né? Tira, porque o jogo também tira os conhecimentos das caixas, né? Daquela organização. A centralidade do saber, né? Ou mesmo do professor, muitas vezes, né? Que é aquele conhecimento, porque às vezes um jogo ele trabalha com um esquema de um conhecimento mais em árvore, assim, vários conhecimentos juntos, presentes, né? E a própria internet está, acho que ajudando as crianças a brincarem, construírem brinquedos, jogos, que nem... Hoje em dia é uma febre, as crianças adoram um site que chama Manual do Mundo, né? Onde tem um jornalista... Qual que é o endereço dele? É manualdomundo.com.br? A gente vai olhar e coloca. E o que acontece? As crianças aprendem, né, coisas de física, de química, de elaboração, e coisas, até crianças menores, que ainda nem tiveram aquela aula, né, mas já estão interessados. E ele é todo linkado, você assiste vê outro. Né? O que acontece é que as crianças estão buscando conhecimento fora, né, da escola, porque a escola acho que está pobre em relação a esses conhecimentos, e, no meu ponto de vista, eu acho que está pobre em relação a brincar. Né? Então, a gente tem uma cultura, né, fantástica de brinquedos, de jogos, né, de produzir. Então, e pensar em cada faixa etária, porque se uma criança é maior, ela já está podendo fazer na sua escola, né, projetos que envolvam, por exemplo, construção, né, junto com o pedreiro, de repente ela vai arquitetar, né, fazer... Como que a gente faz um elevador dentro da nossa escola? Uma reforma da escola, ela pode se transformar num objeto para você... Como que eu faço? Eu posso pegar uma caixa d'água e colocar rodízio. Se eu colocar 3 rodas, ele vai rodar em que sentido? Se eu colocar 4, como que vai ser? Então, você pode até explorar, eventualmente, conteúdos que são da física, de outras questões, para enriquecer, acho que dialogar, né, a situação formal do conhecimento com a situação informal do jogo. Mas, antes de tudo, o jogo tem que ser jogo, né? E tem que ter momentos onde ele vai jogar... pelo brincar. Né? Eu gostei muito da parte que mostra da universidade, que falou assim, bom, a gente tem uma série de jogos de tabuleiro, esses que são jogos de blefe, jogos disso... O que o jogo de blefe está ensinando a criança na escola como conteúdo? E, às vezes, não precisa estar tão atrelado ao conteúdo, né? Eu gosto muito de uma fala de um professor ticuna, né, do Amazonas, que eu perguntei qual que é o objetivo de brincar, de jogar, né?
Ele pensou e falou assim, eu acho que o objetivo é para a criança, de brincar, né, de jogar, é para a criança não entristecer. Isso virou epígrafe de um livro meu, citando esse professor que chama Davi Fidelis, que falou assim, de fato, a escola não tem que ser triste, né? A escola tem que ser um espaço, e se a gente tivesse a dimensão que a gente está aqui por um determinado momento, né, da vida, né, isso faz... A gente precisa brincar na infância, na juventude, na vida adulta também, né? Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Mas vocês já estão convidadíssimos para participar de outras rodas de conversa, com certeza. Obrigada. Nosso programa fica por aqui. Gostaria de agradecer as participações dos nossos convidados. A eles o nosso muito obrigado. E obrigado você aí de casa, você que está nos vendo pela internet. O Roda de Conversa, lembrando, está disponível para você na nossa web, na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV, e no canal da Magistra no YouTube. Basta digitar www.youtube.com/invertida Magistra SEEMG. Tudo junto. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo programa e um grande abraço para vocês aí.